Você já passou pelaquela situação em que o cliente te diz: eu vou pensar e te dou uma resposta depois, e ele nunca mais volta? Ou pior, quando ele volta é para te dizer que comprou do seu concorrente. Fala a verdade, isso dói, não dói? E o pior, isso acontece muito mais do que todo vendedor gostaria. Eu tenho certeza disso. Mas se eu te dissesse que existe uma forma de reduzir drasticamente esse tipo de situação e que não tem nada a ver com a famosa manipulação ou técnicas antiéticas. Hoje eu vou te mostrar 3 gatilhos de urgência que são baseados em estudos científicos de neurociência e psicologia do comportamento e que eu tenho certeza que podem literalmente transformar a sua taxa de conversão. E aqui não é balela, é neurociência e psicologia. E claro que eu não estou falando daquele famoso compre agora ou você vai perder, muito usado de forma genérica. Eu estou falando de técnicas sofisticadas que grandes empresas usam e os vendedores de elite também estão usando todo santo dia. E ó, cá entre nós, o terceiro gatilho é tão poderoso que foi objeto de estudo do ganhador do Prêmio Nobel de Economia. E pouquíssimos vendedores sabem como usá-lo corretamente. Se você está buscando fechar mais vendas sem parecer um cara desesperado ou manipulador, esse vídeo vai te ajudar exatamente com o que você precisa. E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e aqui a gente fala sobre vendas de um jeito prático, direto e sem enrolação. E se tem uma coisa que eu sempre falo é que vendas é o maior mercado do mundo. Sim, e é claro que eu digo isso porque toda empresa precisa de vendedores. Vendas é o oxigênio da nossa economia. Mas antes de eu te revelar esses 3 gatilhos poderosos, eu venho aqui te fazer um pedido. Se você está comprometido seriamente sobre melhorar os seus resultados em vendas, deixa seu like aqui agora nesse vídeo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho, porque assim você não perde nenhum conteúdo que pode te ajudar a vender mais e melhor. E mais vendas significa mais comissão no seu bolso. Eu também quero te lembrar que conhecimento sem aplicação não gera resultado. Então, não só assista esse vídeo, mas aplique o que eu vou te ensinar. Combinado? Agora, vamos de fato ao que interessa. Antes de entrar nos gatilhos específicos, vamos entender o que acontece na mente do cliente quando ele te diz: vou pensar. Na maioria das vezes, não é que o cliente esteja de fato mentindo. É que o cérebro humano está programado para evitar tomar decisões. Isso é um mecanismo de proteção que evolui ao longo dos milhares de anos desde que nós existimos. Na pré-história, tomar decisões erradas podia significar morte. Hoje, nós não estamos mais sendo caçados por predadores, mas nosso cérebro ainda funciona com esse mecanismo de proteção. É por isso que quando não há um senso de urgência real, o cérebro automaticamente ele vai entrando naquele modo vou pensar. Por quê? É mais seguro adiar uma decisão do que tomar uma decisão que pareça arriscada. Os gatilhos de urgência que eu vou te mostrar aqui não são sobre criar uma pressão falsa ou manipular o cliente. São sobre comunicar de maneira efetiva, porque agir agora é melhor do que ficar adiando e procrastinando essa decisão. A neurociência mostrou que quando aplicamos corretamente, esses gatilhos ativam áreas do cérebro associadas à tomada de decisão e reduzem a atividade nas áreas associadas ao medo e à excitação. Estamos falando de ciência aplicada a vendas, não truques baratos. Agora, vamos ao primeiro gatilho, o gatilho da escassez. E não, eu não estou falando simplesmente de dizer últimas unidades ou oferta por tempo limitado. Eu estou falando de como aplicar a escassez de forma estratégica e autêntica. Porque agora eu vou te trazer alguns dados. Um estudo publicado no Journal Consumer Research, esse nome é difícil, demonstrou que itens percebidos como escassos são avaliados como 26% mais valiosos pelos consumidores. 26%. Outro estudo da Behavioral Economics descobriu que frases como últimas unidades aumentam as taxas de conversão em 332%. Mas atenção, se você usar esse gatilho de forma artificial, você vai perder a sua credibilidade. A escassez precisa ser real e relevante. Para de ficar inventando escassez aí que não existe. E existem 2 tipos principais de escassez. O primeiro é a escassez de quantidade.
quando há um número limitado de produtos, vagas ou oportunidades. E o segundo é a escassez de tempo, quando há uma oferta disponível apenas por um período determinado. Vou te dar aqui alguns exemplos práticos de como usar a escassez de forma ética. Se você vende um produto físico e realmente tem poucas unidades, comunique isso. Temos apenas 5 unidades em estoque e devido à alta demanda, só conseguiremos repor em 3 meses. Se você oferece um serviço e tem uma agenda limitada, você vai falar coisas do tipo: estou com apenas 2 vagas na minha agenda nas próximas semanas. Se você está oferecendo um bônus ou uma condição especial por um tempo limitado, você vai falar que essa condição é válida apenas até o final da semana, porque é preciso reorganizar a grade de clientes. Agora, o que faz toda a diferença é explicar o porquê da escassez. Porque quando você explica o motivo, a escassez se torna muito mais crível e poderosa. A universidade lá de Nebraska conduziu um experimento que mostrou que anúncios com limitação de tempo ou quantidade resultam em 45% numa tomada de decisão mais rápida, mas apenas quando a razão da limitação foi explicada para a pessoa. E na minha experiência, ao longo desses 14 anos, eu descobri que quando você combina a escassez com total transparência, o resultado é impressionante. Você não só fecha mais vendas, como constrói muito mais confiança com o seu cliente. O segundo gatilho é o gatilho da prova social. Mas não estou falando apenas de mostrar depoimentos ou avaliações. Eu estou falando de como usar a prova social para criar urgência. Um estudo lá da Nielsen descobriu que 92% dos consumidores confiam mais em recomendações de outras pessoas do que qualquer outra forma de publicidade. Isso mesmo, 92%. A Bright Local descobriu que 91% dos consumidores leem a avaliação antes de comprar e 84% confiam nelas tanto quanto recomendações de outras pessoas. E olha isso, implementar elementos de prova social em páginas de venda aumenta conversões em média 35%, segundo a Conversion XL. E você, assim como eu e assim como todo mundo, nós pré-julgamos as pessoas, não tem como correr disso. O ser humano é programado biologicamente para seguir o comportamento da maioria. É um instinto de sobrevivência, é mais forte que nós. Se todo mundo está fazendo algo, provavelmente é seguro você fazer também. Foi assim ao longo de toda a evolução humana. Então, como transformar a prova social em gatilho de urgência? Primeiro, use uma prova social específica, não genérica. Em vez de dizer, muitos clientes estão comprando, diga algo como, apenas esta semana, 17 pessoas já compraram na sua região esse produto. Segundo, mostre a velocidade com que os outros estão agindo. Nas últimas 24 horas, 30 pessoas adquiriram esse treinamento. Terceiro, e talvez o mais poderoso, use prova social de resultados rápidos. João comprou na segunda-feira e na quarta-feira ele já estava tendo resultados. E vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Um truque extremamente eficaz é o que eu chamo de prova social de arrependimento. É quando você compartilha histórias de pessoas que adiaram a decisão e se arrependeram drasticamente depois. Por exemplo, cara, Maria, ela estava indecisa, pediu para pensar um pouco, assim como você, e voltou 3 meses depois querendo comprar. O problema, o preço já havia aumentado 30%. Ou, eu vou te contar aqui agora o exemplo de Carlos. Carlos demorou para decidir e quando finalmente quis implementar a nossa solução, seu concorrente já estava 6 meses à frente usando o nosso sistema. A beleza desse método é que você não está pressionando o cliente, você está apenas compartilhando experiências reais que mostram as consequências de adiar a decisão e ficar pensando para sempre. E lembre-se, nunca, jamais invente provas sociais. Isso é antiético e também ilegal. Você não quer a polícia batendo na sua porta, né? Use apenas casos reais, mesmo que você precise proteger a identidade do cliente por questões de privacidade. Bom, e aqui chegamos ao terceiro e mais poderoso gatilho: a antecipação de arrependimento. Esse é o gatilho que foi estudado por Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Um estudo da Universidade de Tel Aviv demonstrou algo que eu acho fascinante.
o medo de perder uma oportunidade ativa exatamente as mesmas partes do cérebro associadas à dor física. Isso mesmo, para o nosso cérebro, perder uma oportunidade causa uma dor similar a uma dor física, quando alguém te belisca. Kahneman descobriu que a aversão à perda é aproximadamente 2 vezes mais poderosa psicologicamente do que o potencial ganho equivalente. Em outras palavras, a dor de perder R$100 é 2 vezes mais intensa do que o prazer de ganhar R$100. E uma pesquisa lá do Jornal de Psicologia and Marketing mostrou que consumidores que antecipam arrependimento são 23% mais propensos a agir de forma imediata. Agora, tomar decisão, passar o cartão, fazer o Pix para você. Essas descobertas transformaram completamente a minha abordagem em vendas. E hoje eu vou compartilhar com você exatamente como aplicar esses gatilhos de forma ética e eficaz. Cara, o segredo está em ajudar o cliente a visualizar 2 possíveis futuros. O futuro positivo. O que acontece se ele comprar agora e começar a usufruir imediatamente do seu produto ou serviço? O segundo é o futuro de arrependimento. O que acontece se ele não comprar e continuar com o problema atual? Ou pior, se esse problema se agravar ainda mais. Por exemplo, se você vende um programa de emagrecimento, você pode dizer: imagine como você vai se sentir daqui 3 meses se começar hoje. Você já terá perdido aqueles quilinhos indesejados que você tem aí. Você vai ter mais energia, você vai usar roupas que você já não usa, há muitos e muitos anos. Agora, imagine como vai ser se sentir daqui a 3 meses se você se decidir adiar mais uma vez por essa solução. Serão mais 90 dias enfrentando os mesmos problemas e talvez até ganhando alguns quilos que eu sei que você pode ganhar, se sentindo desconfortável com seu corpo e Crucial, você precisa ser honesto e realista. Não exagere nem no positivo, nem no negativo. A técnica funciona justamente porque lida com possibilidades reais, não com uma fantasia. Quando você faz isso corretamente, você não está manipulando o cliente. Você está o ajudando a tomar uma decisão de forma mais consciente, considerando não apenas o presente, mas também o futuro. Uma abordagem extremamente eficaz é você perguntar diretamente para a pessoa: o que você acha que vai sentir se daqui 6 meses estiver exatamente na mesma situação que você está hoje? Esta pergunta simples ativa o mecanismo de antecipação de arrependimento e ajuda o cliente a sair do modo "vou pensar" para o modo "eu preciso disso agora". Bom, agora que você conhece esses 3 principais gatilhos, escassez, prova social e antecipação de arrependimento, eu quero te falar sobre como combiná-los para criar uma força quase irresistível ali de persuasão. Veja bem, cada gatilho é poderoso por si só, mas quando você os combina, o efeito é multiplicado. E eu vou te dar um exemplo prático de como fazer isso. Imagine que você está apresentando uma proposta para um cliente potencial. Você pode estruturar seu fechamento dessa forma. Primeiro, aplique a escassez. Cara, essa proposta ela tem condições especiais que eu só posso garantir até o final de semana, porque a partir da próxima segunda-feira nós vamos ter um reajuste no preço e eu não vou poder mais segurá-la. Depois, em seguida, você fortalece com a prova social. Só esta semana, 3 empresas aqui do seu segmento já fecharam conosco com as mesmas condições, justamente porque perceberam o valor do que nós estamos te oferecendo. E por fim, você ativa a antecipação do arrependimento. Pense em como será daqui 3 meses se você decidir hoje. Você já estará colhendo os resultados, como o cliente XPTO, que aumentou as vendas em 32% em apenas 60 dias. Por outro lado, eu te garanto que se você adiar, você estará exatamente onde você está hoje, enfrentando os mesmos desafios e com 3 meses perdidos que provavelmente vão te fazer pagar mais caro em tudo isso. Vem cá. Deixa eu te contar um negócio. O segredo está em você ser específico nos detalhes, números, tudo que tiver, transparente nos motivos que estão te fazendo fazer isso e genuíno na preocupação com o seu cliente. Mas atenção, nunca use esses gatilhos para vender algo que não entrega um valor real para a pessoa. Isso se volta contra você no longo prazo. Esses gatilhos são ferramentas
ferramentas poderosas para ajudar pessoas que realmente precisam do seu produto e do seu serviço a tomar uma decisão agora, em vez de ficar adiando indefinidamente. Na minha experiência, quando eu aplico esses 3 gatilhos de forma ética e estruturada, eu consigo reduzir em até 70% aqueles casos de vou pensar e te dou uma resposta que nunca mais voltam. E o mais impressionante, os clientes que compram assim tendem a ficar mais satisfeitos, porque começam a ver resultado mais cedo. E agora vamos recapitular os 3 gatilhos de urgência que nós vimos hoje aqui. Primeiro, escassez. Criar valor através da limitação genuína de qualidade ou tempo, sempre explicando o motivo por trás daquilo. Segundo, prova social. Mostre que os outros estão agindo rapidamente e obtendo resultados, inclusive compartilhando histórias de quem se arrependeu por ficar esperando. Terceiro, antecipação de arrependimento. Ajudar o cliente a visualizar 2 futuros possíveis. O positivo, se agir agora, e o negativo, se continuar adiando essa decisão. E agora me conta, o que você vai fazer com esse conhecimento? Porque conhecimento sem ação não gera nada. Não gera resultado, não gera comissão, não gera nada. Eu quero te propor um desafio. Escolha um desses gatilhos e aplique nas suas próximas 5 apresentações ou propostas que você for fazer. Foque em dominar um de cada vez. Depois, você anota os resultados e compara suas taxas de conversão anteriores. Você vai perceber que existe uma diferença ali mesmo com seus próprios olhos. Quando eu comecei a implementar essas técnicas, eu estava pronto para lidar com o sucesso que eu tanto queria e que eu tanto buscava. Porque o sucesso traz consigo um fardo importante. O sucesso na venda significa mais responsabilidade, mais clientes para atender, mais resultados para entregar. Você está preparado para isso? Tem certeza? Se sim, esses gatilhos vão te levar a um novo patamar. Se não, primeiro prepare a sua estrutura e a sua mentalidade. E agora, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa seu like, compartilhe com aquele seu amigo vendedor que precisa ver isso e comenta aqui embaixo qual desses gatilhos você vai implementar primeiro. Até a próxima, esse é o maior mercado do mundo.